Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 26 de agosto de 2023. Estamos introduzindo a lição de número 10 do nosso trimestre, cujo tema será Maridos e Esposas Juntos na Cruz. O texto que serve como base para o nosso estudo da semana encontra-se na carta aos Efésios, no capítulo 5, versos 25 a 27, que diz assim: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa semana a nossa temática realmente promete. Vamos trabalhar aqui alguns dos textos do apóstolo Paulo que têm sido tremendamente deturpados por algumas pessoas, porque ele vai dar alguns conselhos para maridos e esposas que, se a gente não compreender bem, a gente pode entender de uma forma completamente degradada aquela que é uma visão perfeita da parte de Deus para a família, para o casamento, para maridos e esposas. Pois bem, antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu gostaria de convidá-lo para que nós pudéssemos orar, colocando diante do Senhor cada um dos pedidos que estão aí no seu coração e ao mesmo tempo no meu, e ao mesmo tempo pedindo para que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco. Ore comigo. Senhor Deus, eu quero lhe pedir uma bênção toda especial para todos os casais que nesse momento estudam a lição junto conosco, talvez esse marido, essa esposa, que ora junto comigo, pedindo uma bênção para que o seu casamento possa ser aquilo que o Senhor sonhou para eles. Te peço que a tua bênção alcance cada casal ou cada cônjuge que nesse momento ora junto comigo. Coloco também cada pedido que foi apresentado aqui no nosso canal, cada um dos sonhos, planos, projetos, e te peço, esteja conosco. Abençoa-nos grandemente. Pedimos também que tu possas falar conosco através do teu Espírito, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. A segunda metade do capítulo 5 da carta aos Efésios é um momento no qual o apóstolo Paulo ele vai trabalhar alguns conselhos muito importantes relacionados ao relacionamento marido-esposa, esposa e marido. Estamos falando, é claro, de conselhos que acabaram tendo que ser dados pela igreja para os casais. Lembra daquilo ou do perfil das pessoas que receberam primariamente essa mesma carta do apóstolo Paulo? Estamos falando aqui de indivíduos que vinham de um contexto pagão, uma sociedade extremamente machista, onde as mulheres não possuíam um valor dentro da comunidade. Aliás, uma sociedade onde uma mulher que não estivesse devidamente acompanhada por um homem, ou seja, se ela não fosse casada ou se não tivesse um pai para poder zelar por ela, ela não tinha nenhum tipo de direito dentro de um contexto de uma sociedade. É para uma sociedade como essa que, primeiramente, a carta está sendo dirigida. Mas essa carta, como dentro do contexto das cartas e dos livros que foram colocados dentro do cânon do Novo Testamento e também do Antigo, a igreja daquele tempo, creio eu, dirigida pelo Espírito Santo do Senhor, entendeu que os ensinamentos que estavam contidos nesses livros, cartas, são conteúdos que servem para todas as gerações, até o momento do retorno do Senhor Jesus. Ou seja, são mensagens que seriam relevantes não apenas para a igreja do primeiro século, mas para todos os séculos subsequentes, até chegar a nós hoje. Quando olhamos para o papel desenvolvido pela mulher no contexto da história, vemos momentos e boa parte da história nos quais a mulher acabou sendo colocada ou segregada para um segundo plano, tendo um valor inferior ao do homem. Biblicamente falando, não temos margem para acreditar nisso. Agora, que existem papéis diferentes na perspectiva bíblica que são
estabelecidos como sendo um papel para o pai, para o homem, para o marido e também para a esposa, bom, isso também está muito claro. E é claro exatamente por quê? Porque Deus fez de forma diferente o homem e a mulher. Alguns querem pegar carona no fato de que Deus primeiro criou o homem, então o homem é mais importante. A mulher foi criada num segundo momento, então ela é menos importante. E a teologia mesmo, uma teologia distorcida, que acabou sendo desenvolvida em vários momentos da nossa história, chegou a mencionar que a mulher ela tinha um valor inferior ao do homem porque foi através dela que o pecado entrou no planeta. Bom, se a gente for pegar carona nessa mesma ideia, o Adão deveria ter ainda uma punição muito mais severa, porque se ele, tendo sido criado primeiro, partindo-se do pressuposto equivocado que alguns têm, de que o homem tem mais valor que a mulher, e ainda assim ele pecou, então a responsabilidade dele como líder deveria ser maior. Então ele teria que ter um castigo muito maior do que o castigo da Eva. Você percebe que quando você vai olhar para qualquer tipo de visão teológica distorcida, onde o valor de homens e mulheres são diferentes, não existe uma base sólida no contexto bíblico para isso. Não existe, não tem como sustentar. Então, como é que nós podemos entender esses textos que falam a respeito do papel do homem e da mulher? Como a gente deve entender esses textos? Bom, quando olhamos aqui, o nosso guia de estudos vai mencionar que lá em Efésios, no capítulo 5, versos 21 a 33, Paulo ele vai se aprofundar muito mesmo na ideia de que nós, como cristãos, quando não está falando aqui agora de gênero masculino ou feminino, não está falando de marido e de mulher, está falando de cristãos no geral. Quando aceitamos a Cristo Jesus, nós devemos nos submeter enquanto crentes uns aos outros, considerando o bem-estar do outro como uma prioridade para a nossa vida. O que o Paulo está dizendo é o seguinte: quando eu coloco aquilo que é importante para o meu próximo como uma prioridade para mim, e se ele fizer a mesma coisa, então todos serão considerados como muito importantes. Todos terão a oportunidade de encontrar o seu lugar dentro do plano de Deus e ao mesmo tempo no trato de uns com os outros. Não existem pessoas que são mais importantes ou menos importantes. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, no plano de Deus, nós devemos considerar como prioridade aquilo que é o bem-estar do próximo. Se o próximo é uma prioridade para mim, e eu o tratar dessa maneira, então, e ele fizer a mesma coisa em relação a mim, então todos serão tratados bem como irmãos e irmãs em Cristo. Então, logo depois de falar a respeito disso, nos versículos 21 a 33, lá especificamente nos versículos 25 a 32, ele vai mencionar que existe um papel específico que deve ser desenvolvido pelo marido. Aí ele vai usar a mesma ideia que aparece nos versículos 21 a 33. Ele vai dizer que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Como foi que ele amou a sua igreja? Bom, ele esteve disposto a morrer por ela. Então, tudo parte desse pressuposto. Aí então, ele vai, nos versículos 22 a 24, aconselhar as esposas para que elas possam ter o seu papel como parceiras, como ajudadoras. Sabe que quando você pensa nas próprias palavras que são usadas tanto por Paulo, Paulo escreveu em grego, é bem verdade. Quando você vai analisar aquilo que é mencionado no hebraico, lá no contexto do capítulo 2 do livro de Gênesis, quando Deus vai criar a mulher, o texto bíblico vai mencionar para a gente que na criação da esposa, Deus vai dizer que ele criou a mulher para ser uma companheira idônea, ou que corresponda ao homem. Em algumas traduções, a ideia tem sido, dos termos originais tem sido transmitida num contexto de tradução, mencionando que a mulher ela deveria ser tratada como sendo a segunda metade do homem. Então, na perspectiva bíblica, o que Deus está dizendo quando ele criou o homem e a mulher? Um homem não consegue ser completo sem a sua segunda metade. Você pega um ser humano e divide em dois. Sem essa metade não consegue nem sequer alcançar um potencial. E sem essa metade também não consegue alcançar o seu potencial máximo. O ser humano só é considerado como um ser humano completo quando as duas metades estão juntas.
Por isso, quando os dois se casam, eles são considerados como sendo um. Qual é a metade mais importante do seu corpo? Se você falar, é a metade que tem a cabeça, então você corta no meio para poder ver se a outra metade vai sobreviver. Você precisa do todo para que o ser humano possa alcançar o seu potencial máximo em Cristo. É essa a ideia. O que Paulo está tentando mostrar aqui é que existem papéis diferentes na perspectiva bíblica. Assim como se você dividir o ser humano pela metade, uma metade vai ter uma função e a outra metade outra função. O que é mais importante? Tira os dois braços de uma pessoa para você ver, ela vai sobreviver, vai, mas vai fazer uma falta bárbara, o indivíduo vai ter dificuldade para poder alcançar seu potencial máximo. Tira as duas pernas. Bom, tira a cabeça, então aí você já nem tem como sobreviver. Você está entendendo o que o apóstolo Paulo vai trabalhar? E ele está trabalhando tendo como base aquilo que já tinha sido revelado no Antigo Testamento sobre os papéis. Deus criou o ser humano de forma completamente diferente, com características diferentes. É interessante que quando olhamos para as características bíblicas que aparecem no contexto da Bíblia, você vê as características de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sendo divididas de tal forma que elas vão aparecer, algumas delas aparecem mais nos homens do que nas mulheres, outras aparecem mais nas mulheres do que nos homens. A humanidade foi criada à semelhança de Deus, de um Deus triuno. Como nós conseguimos ser completos quando as características das três pessoas da Trindade Divina fazem parte do ser humano como um todo, e o ser humano só é um quando homem e mulher estão unidos. É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando e que vai trabalhar dentro do estudo dessa semana. Nessa perspectiva, lá no versículo 33, ele vai concluir com alguma orientação específica para os dois. Primeiro ele vai dar orientações ao marido, depois à esposa, e depois ele vai trazer algumas orientações que vão servir para os dois juntos como um só corpo. Você compreende que primeiro ele vai mostrar qual é o perfil que Deus deu para a esposa, qual é o perfil que Deus planejou para o marido, e qual é o perfil que Deus tem para os dois juntos. Qual é o propósito? Compreende isso? Tendo isso em mente, nessa orientação, os estudantes da Bíblia da atualidade podem ouvir perfeitamente o Senhor Jesus Cristo ressuscitado falar dos nossos relacionamentos, porque alguém que nasceu de novo vai viver os seus relacionamentos interpessoais, principalmente dentro do relacionamento matrimonial, ele vai viver dentro do plano de Deus. E essa mensagem ela é extremamente relevante para uma geração que tem vivido sem comprometimento com a palavra de Deus. O que tem virado as famílias hoje em dia? Onde homens e mulheres têm tratado uns aos outros como se fossem competidores, tentando alcançar a primazia. Eu sou mais importante que você. Não, eu não preciso de você para nada. Não, a Bíblia vai dizer que o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem, porque a humanidade só é completa quando os dois estão juntos. Como isso pode acontecer? Quais são os perfis que a Bíblia vai trabalhar exatamente para isso? Será que a gente pode estar pronto para poder ouvir o que o Senhor Deus tem para nós nessa semana? Será que a gente pode estar pronto para poder ouvir o Senhor Deus quando ele fala sobre homens e mulheres e vai tratar dentro do tema que ele já vinha tratando, que é o tema da unidade, aquilo que deve ser a unidade que existe dentro de um casamento? Será que a gente está pronto para poder ouvir isso? Para que a mensagem de Deus para você e para mim, enquanto marido ou esposa, faça sentido no nosso estudo da semana, você precisa, para já, se despir de qualquer ideia pré-concebida. Se você vier para a Bíblia com uma ideia machista ou feminista, o que o Senhor Deus tem a dizer a respeito do casamento não vai fazer sentido para você. Você não pode olhar para o texto bíblico tendo como base uma leitura bíblica como os machistas ou as feministas elas entendem a Bíblia. Por que hoje tem muita gente que desconsidera algumas partes da Bíblia? Porque pegam algumas ideologias da atualidade e tentam ler a Bíblia sobre essa ótica. Então a primeira coisa a fazer é tire os óculos de qualquer tipo de ideologia que faz parte
da sua crença, e aí vamos para a Bíblia. Vamos deixar que a Bíblia diga aquilo que ela tem a dizer dentro daquilo que é o propósito de Deus para nós. Se você fizer isso, você vai descobrir coisas fantásticas daquilo que é o propósito de Deus para homens, mulheres e para a humanidade completa, que é homem e mulher vivendo um relacionamento interpessoal dentro de um casamento, que é a miniatura daquilo que Cristo vive com a sua igreja. Está preparado para isso? Eu espero que sim. Deus te abençoe, que Deus te guarde e faça planos de estudar toda a lição dessa semana junto conosco. Eu estudo a lição. E você?